Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia então a segunda palestra aí do nosso último dia, né, do CABEA, tá? Queria então apresentar o nosso próximo palestrante, o professor Alexandro Campos Maia, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia. É professor assistente do Departamento de Zootecnia da Unesp Jaboticabal, onde coordena o Laboratório de Biometeorologia Animal e o Grupo de Inovação em Conforto Térmico e Bem-Estar Animal, o Inobio Maneira. É também autor do livro Principles of Animal Biometeorology. Foi laureado em 2020 pela American Society of Agricultural and Biological Engineers e foi também presidente da Sociedade Brasileira de Biometeorologia, a ASB Biomet, entre 2011 até 2017, e é o presidente da comissão organizadora do 22º International Congress of Biometeorology. Bom, a gente estava conversando aqui também, o nosso primeiro palestrante é um atleta, e o colega aí também foi atleta, né, jogador profissional. Hoje a gente tem também, além de renomados palestrantes, né, a gente tem também... Bom, e vai apresentar para a gente o seguinte tema: Sociedade Brasileira de Biometeorologia, Ambiência e Bem-Estar e sua importância na promoção do conforto animal. Então, Alex, em nome da comissão, eu quero te agradecer pela gentileza de ter aceitado o convite, tá? Ter proposto a elaborar essa palestra para a gente, um assunto de extrema importância, e te desejo aí, tá, sucesso na sua palestra. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado a toda a comissão organizadora, né, desse evento, pelo convite da gente organizar essa palestra, né, e poder conversar um pouco com as pessoas, né, e passar um pouco daquilo que a gente tem desenvolvido e também daquilo que a gente acredita enquanto ciência, tá? Então, meu boa noite a todos os presentes, né, todos os que estão online, conectados, assistindo essa palestra, e espero poder interagir um pouco com vocês, levando um pouco do conhecimento que a gente tem desenvolvido ao longo desses anos aqui, não só na Unesp, né, mas na carreira acadêmica que a gente tem tocado nos últimos 15 anos. Tá? Primeiro passo aqui, projetar, né, a nossa apresentação. Eu gostaria de saber, ter um retorno da comissão organizadora, Luiz, se vocês já estão vendo a minha tela. F5? Tá? F5? Isso. Aí, certinho. Já estão observando já, tudo ok? Ok. Bom, então, pessoal, o tema escolhido, né, para a gente conversar com vocês hoje é sobre a Sociedade Brasileira de Biometeorologia, né, Ambiência e Bem-Estar Animal. O tema ele é extremamente relevante, né, porque a sociedade, de uma forma geral, não só científicas, né, mas as sociedades humanas, animais, elas se organizam em grupos, né, se organizam por similaridades. E na ciência também. Né? E essas sociedades são muito importantes para a divulgação científica, né, do que é produzido pela comunidade como um todo. O Brasil ele é muito jovem do ponto de vista do desenvolvimento científico, né? As universidades brasileiras são extremamente jovens, né? E essas sociedades também. Então, elas, muitas vezes, elas começam, né? E depois elas não conseguem se manter, não conseguem continuar a sua trajetória normal, tá? E isso, na minha concepção, não é muito bom. Porque, como em todos os segmentos da sociedade, a ciência também precisa de renovação. E essa renovação, ela vem com os jovens, né? E os jovens devem estar inseridos nessas sociedades, porque eles vão ser o futuro delas, tá? Então, é muito importante a gente conservar
melhorar e consolidar essas sociedades. Tá? Portanto, o nosso assunto aqui hoje, né, vai ser falar um pouquinho disso. Qual é a importância dessas sociedades? Né? Especificamente, nós vamos falar da Sociedade Brasileira de Biometeorologia, porque é assim que ela nasce, né, no ano de 1995. Tá? Mas também, dentro do tema, para que não ficasse um tema muito teórico sobre sociedades científicas, a gente inseriu a palavra conforto animal, né? Para que a gente pudesse fazer um link dessa sociedade com a atuação dela, né? Porque os profissionais que atuam nela, né? Porque a sociedade em si, ela promove o conhecimento, né? Promove a união desse conhecimento através dos seus eventos, através das suas, às vezes, periódicos científicos, né? Onde as pessoas e os seus pesquisadores que estão dentro dessa sociedade é quem gera esse conhecimento, né? Então, a sociedade, ela age como um catalisador, tá? Portanto, a gente optou em fazer um link de aplicação, um pouquinho do conhecimento dentro dessa sociedade, falando de conforto aí animal, tá? Então, nós vamos começar essa palestra direto falando de conforto, né? E depois a gente caminha por dentro da sociedade para falar do seu histórico, né? Da sua criação, dos seus primeiros anos e a sua atuação, para que ao final da nossa apresentação nós possamos voltar nessa pergunta inicial, né? E entendermos a importância de uma sociedade, né? E a importância dessa sociedade na promoção, né, do bem-estar animal, na difusão desse conhecimento. Tá? Portanto, pensando em termos de conforto, e especificamente aqui, poderíamos falar de conforto em vários segmentos aí para animais. Né? Conforto dele relativo à interação com os humanos, interação relativo aos eventos meteorológicos, né? Que é as questões de temperatura, umidade, radiação. Então, é um leque também muito amplo. E a gente aqui vai direcionar esse conforto para falarmos de conforto térmico animal, né? Que é uma das grandes áreas que essa sociedade atua, e a área de bem-estar também atua de forma muito intensa. Né? Se a gente recordar entre as formas de você avaliar o bem-estar animal, você pode optar aí pelas 5 liberdades, né? E uma delas é o animal estar livre de desconforto, né? Está livre de desconforto térmico. E a gente vai focar um pouquinho nisso para que a gente possa estimular o pessoal que está aí do outro lado assistindo a palestra a poder fazer as conexões que a gente deseja. Então, seguindo, para a gente falar em conforto térmico, vamos recordar um pouquinho aí movimentos de rotação e translação do nosso planeta Terra em torno do Sol, né? Esses movimentos, eles são fundamentais, né? E determinam a quantidade, em parte, né? A quantidade de radiação que chega aqui na superfície terrestre, né? Que é a quantidade de radiância solar que chega. Essa quantidade de radiância que chega é o que vai formar, né, a temperatura aqui na superfície terrestre, vai fazer os eventos de quantidade de moléculas de vapor presente na atmosfera em suspensão, os padrões de vento, de chuva, né, e uma série de outros efeitos e variáveis meteorológicas que vai acontecer, né? Então é extremamente importante aqui a gente ter pelo menos a percepção, né? Eu não vou aqui descrever isso profundamente, porque nós não estamos lidando com uma aula, né? Mas sim uma conversa aqui com vocês sobre o tema, tá? Então, estou abordando ele de forma muito superficial. Nesse gráfico que eu acabo de projetar a vocês, vocês podem observar que o nível de radiação, né? Quando eu estou aqui com o meu cursor, ó,
Se eu estou em uma latitude, por exemplo, de 0 graus, aqui, ó, no Brasil, ali na cidade de Macapá, a 5 graus, por exemplo, na cidade de Fortaleza, essa é a irradiância solar que chega na superfície terrestre, né, ao longo do ano. Né. Vocês podem observar que a variação é mínima ao longo do ano. Agora, se eu vou, por exemplo, a uma latitude de 40 graus, né, aqui, nesse caso, latitude sul, eu chego aqui na cidade de Porto Alegre, um pouco mais abaixo, né, uma latitude um pouco mais alta ainda, vocês podem observar nesse azul lilás aqui, que o nível de radiância cai acentuadamente aqui no meio do ano, no meses de maio, junho, julho e agosto, né, de algo em torno de 1000 watts que tinha no mês de janeiro para algo em torno de 600 watts para mês de julho. Então, nós temos uma diferença muito grande em termos de radiação. Se a gente vem aqui no nosso mapa e olha, por exemplo, uma latitude de 23 graus, nós estamos falando aqui da cidade de Jaboticabal, praticamente, onde eu atuo aqui na Unesp, né? Nós temos uma queda que é intermediária entre uma latitude 0 e uma latitude 40. E se eu caminho lá para o Círculo Polar Ártico, aí o nível de radiação nesse período do ano, no meses de março a agosto, e em julho isso chega praticamente a ser nulo. Tá? Então, essa variação na irradiância, né, combinada com esse movimento de rotação e translação que eu falei para vocês, né, combinado com a nossa atmosfera, né, porque o feixe de radiação, quando ele parte lá do Sol e viaja até a superfície terrestre, que é a velocidade da luz, ele, quando chega no topo da nossa atmosfera, ele vai começar a viajar através da atmosfera que existem, né? Os gases presentes, basicamente é nitrogênio, o oxigênio, né? São os gases principais, aí nós temos o CO2, óxido nitroso, metano, materiais particulados, ozônio, e por aí vai, tá? Então, esse feixe de radiação ele interage através da nossa atmosfera, né? Juntamente com esses movimentos de rotação e translação, e levando em consideração que o eixo da Terra ele é inclinado, né? E a esse ângulo nós chamamos de declinação solar, esse conjunto de informações ele forma basicamente o nosso clima aqui, né? Ele forma como nós experimentamos a temperatura do ar, umidade, deslocamento de vento aqui na superfície terrestre. E como vocês podem notar, isso vai variar de forma dramática, dependendo da latitude que você se encontra, né? A latitude que a pessoa se encontra ali na superfície do globo terrestre, certo? Então, de uma forma geral, aqui nós temos a formação do nosso clima, né? Das nossas condições meteorológicas. Evidentemente, de uma forma muito superficial, tá? Até porque isso não é o objetivo, o fim da nossa conversa aqui. Simplesmente para situar vocês, tá bom? Então, nesse gráfico aqui, nesse slide, eu estou apresentando a atmosfera, e aí nós temos o padrão da temperatura da atmosfera, conforme nós vamos subindo aí para a exosfera, tá bom? Então, seguindo adiante, o que tudo isso que eu falei para vocês tem de importância real? Pensando agora, e aqui eu vou falar especificamente de animais, tá certo? Porque eu acredito que o público que está me ouvindo agora é formado, basicamente, né, por pessoas que lidam com animais, né? Então, essa questão do movimento de rotação, movimento de translação, o ângulo de declinação solar da Terra, juntamente com a nossa atmosfera, faz com que nós possamos experimentar esses padrões de temperatura. Por exemplo, se eu vou lá na cidade de Fortaleza, que é essa linha preta, o que acontece com a variação da temperatura ao longo do ano? Olha, vocês podem observar, eu basicamente não tenho variação, né, de temperatura ao longo do ano. Ela se conserva em torno de entre 30 e 35 graus ao longo do ano todinho, tá?
Se eu vou agora a uma latitude, por exemplo, a cidade de Amsterdã, aqui já no hemisfério norte, aqui na Europa, o que eu observo, gente? Eu observo uma variação muito grande da temperatura. Olha, ela começa aqui no mês de janeiro em torno de 5 graus média. E quando chega aqui no meio do ano, mês de julho, nós temos uma temperatura média de 20 graus. Tá? Então, se eu vou agora observar esse padrão aqui na cidade de Fortaleza, eu não observo. Tá? É constante ao longo do ano. Se eu pego, por exemplo, aqui o estado de São Paulo, que é essa linha, essas bolinhas aqui, dessa linha tracejada, eu observo que é uma queda pequena, né? Algo em torno aí de 6 a 7 graus, média, da temperatura da atmosfera. Então, eu saio aqui mês de julho, média em torno de 30 graus, para algo em torno de 25 graus. Tá certo? Então, eu experimento diferentes condições de temperatura aqui ao redor do globo, conforme a latitude que a pessoa se encontra, a latitude que nós estivermos falando, certo? E isso vai depender do dia do ano, né? Vocês podem observar aí. Então, a questão é, qual o impacto disso, dessa variação de temperatura, sobre os nossos animais? Tá? Então, essa preocupação, ela é antiga, né? Então, essas relações entre o meio ambiente e os seres vivos, até meados do século XX, os estudos a esse respeito eram isolados e limitados a certos aspectos. Havia-se longas revisões a respeito dos efeitos dos fatores climáticos sobre a produção, reprodução e saúde dos animais. Com grande frequência, os efeitos discutidos eram contraditórios, dificilmente contribuindo para uma melhor compreensão do assunto. Então, isso era discutido, né? Isso era uma preocupação dos cientistas, porque eles observavam que os animais respondiam diferentemente, né, na grandeza em termos de produção. E aí começa a se estruturar uma nova área da ciência. Tá? E por isso que sociedades científicas ganham importância quando você tem a compreensão do objetivo fim dela. Tá? Então, fornecendo um pouco mais de informação a vocês, agora, em vez da gente, no slide anterior, eu mostrei essa variação ao longo do ano. Agora eu estou mostrando esta variação de temperatura e radiação também ao longo do dia, né? Ao longo das 24 horas do dia, para 2 períodos do ano. Então, o que eu observo? Que o nível de radiação que chega aqui na superfície terrestre, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é essa linha tracejada preta aqui, ó, no mês de janeiro, é muito similar ao que acontece lá em Fortaleza, no Ceará. Só que é bem diferente do que acontece lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre. Tá? Já para o mês de julho, essa diferença ela cai mais ainda, de forma muito mais acentuada. E passa a haver uma diferença entre a latitude da cidade de Fortaleza com a cidade aqui de São Paulo. Certo? Então, nós temos uma quantidade menor, uma disponibilidade menor de radiação. Isso impacta aqui, ó, na distribuição de temperatura. Então, eu tenho um máximo de temperatura nas horas compreendidas entre 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Portanto, eu tenho uma variação de temperatura ao longo do ano e tenho uma variação de temperatura ao longo do dia. Certo? E eu estou falando aqui só de temperatura. Eu poderia estar falando de umidade, eu poderia estar falando de padrões de vento, poderia estar falando de vários outros elementos meteorológicos. Mas eu vou me concentrar aqui na temperatura, para que eu entenda que é o suficiente para conduzir vocês àquilo que eu quero ao final da nossa conversa aqui, certo? Portanto, qual é o impacto dessas respostas sobre os animais? Sobre o conforto dos animais, certo? Portanto, aqui a gente observa agora, nesse gráfico aqui que eu estou com a seta apontando a vocês, a temperatura retal de animais holandeses, nesse caso, vacas em produção da raça holandesa, ao longo do dia.
Aqui eu tenho o padrão de temperatura experimentado por esse animal. Tá? Então, eu tenho aqui 7 horas da manhã, a temperatura do ar em torno de 27, e quando eu chego aqui por volta de 12 a 13 horas, eu tenho uma temperatura por volta de 31, 32 graus, média. Tá? Sob essas condições, o nível de radiação solar, ou seja, a irradiância que chega aqui na superfície terrestre, que estava chegando, incidindo sobre esse animal, ela começava aqui por volta de 6 horas da manhã, 200 watts, e atingia algo perto de 1000 watts em torno do meio-dia. Então, um nível elevado, em termos de radiância solar, que esse animal estava experimentando. Em termos de resposta fisiológica que ele oferece a essa condição, quando manejado sem qualquer tipo de proteção, a temperatura retal dele se eleva continuamente ao longo do dia. Isso é um efeito porque o animal não consegue mais dissipar todo o conteúdo de calor gerado via metabolismo e, além do mais, ele passa a ganhar calor por radiação de ondas curtas. Com isso, ele não consegue dissipar esse excesso de calor, consequentemente, ele passa a estocar calor nos seus tecidos internos. Com isso, elevação da sua temperatura interna, que é essa linha vermelha. Quando ele já é manejado à sombra, ou oferecimento de sombra, essa temperatura, a variação, ela é mínima ao longo do dia, porque ele passa a não mais ganhar calor por radiação de ondas curtas. Então, o simples oferecimento de uma proteção contra a radiação é uma forma de você promover o conforto térmico desse indivíduo. O mesmo nós vamos observar em outro padrão de resposta fisiológica, se nós considerarmos a frequência respiratória dele. Em condições aqui que ele não está protegido desta irradiância solar, a frequência dele salta de algo em torno de 45, média, para algo em torno de 75. Ou seja, há quase um dobro do número de respirações que ocorre por minuto por esse animal, com o objetivo exclusivamente de poder perder calor por evaporação via sistema respiratório, certo? Portanto, um animal como esse, ele está em desconforto, tá? Desconforto térmico. Portanto, nós, enquanto cientistas, né, trabalha com essa parte de bem-estar, observando o conforto do animal, nós temos que estar atento como nós fornecemos isso aos animais em uma condição de tanta diversidade de temperatura experimentada ao longo de todo o globo terrestre, porque praticamente em todos esses habitats, excessos altas latitudes, nós observamos, né, a criação de animais. Nós temos essa criação de animais. Portanto, nós devemos entender isso de forma muito clara. Dito isso, eu posso seguir também e observar as alterações comportamentais que os animais oferecem mediante ao ambiente. Aqui também, para bovinos de leite, eu tenho as condições meteorológicas aqui, eu vou destacar a vocês aqui a irradiância solar, um padrão que é o esperado, algo em torno de 600 a 700, aqui são dados para uma latitude de Jaboticabal aqui, que são 21 graus de latitude sul. O dado anterior que eu mostrei para vocês era na latitude de 5 graus sul também, que é lá no Rio Grande do Norte, aqueles dados, tá bom? Aqui a gente vai observar o tempo que esses animais gastam à sombra, né, de acordo com a hora do dia, ou seja, de acordo com o padrão de radiância que chega. Conforme aumenta o nível de radiação solar chegando na superfície terrestre, maior é o tempo que o nosso animal vai passar se protegendo dessa radiação, menor é o tempo que ele vai passar pastejando, como vocês podem observar aqui. Portanto, não adianta muito eu oferecer um nível de pastagem muito boa para esses animais, se eu não oferecer conforto para ele, porque ele vai deixar de pastejar, tá? Ele não vai ingerir a pastagem que nós vamos estar fornecendo para ele. Portanto, é fundamental que a gente ofereça a proteção dele contra esses intempéries do ambiente. E
para a gente finalizar esse slide, eu chamo a atenção de vocês, aqui nós temos, para esse animal, não somente esse padrão de resposta comportamental, né, mas também o padrão de respostas fisiológicas. Nesse caso, temperatura de superfície corporal dele, tá? Nesse caso do pelame, a linha vermelha, a temperatura de superfície da epiderme, e a linha em azul, a temperatura vaginal do animal. Nesse gráfico meu aqui à esquerda, eu tenho o quê? A condição quando o animal está com uma proteção, ou seja, ele está à sombra. Então, esse é o padrão dessas respostas. Quando ele se expõe ao sol, o padrão dessas respostas fisiológicas, vocês podem observar que se altera consideravelmente. O animal passa a subir, né, continuamente a sua temperatura interna, ou seja, é um reflexo do estoque de calor que ele está tendo por não conseguir mais dissipar todo o conteúdo de calor corporal, tá certo? Então, isso fica muito claro a todos nós. E qual é o impacto disso sobre produção? Então, a gente foi dar uma olhada e ver a questão da produção de leite, né, no desempenho aí da produção de leite desses animais, nesse padrão de condições de ambiente. Quando ele é manejado à sombra, na ordenha da parte da manhã, eu tenho aí uma produção para esses animais que estão à sombra, tá? Que é essa linha aqui, achurada, algo em torno de 7 quilos. Quando é na ordenha da tarde, também mantém um padrão. Mas se esse animal ele é manejado a passo, sem tipo nenhum de proteção, contra os efeitos da radiação solar direta, essa produção cai algo em torno de 4 litros aqui, e já na ordenha da tarde isso cai para algo a menos de meio litro. Ou seja, nós vamos ter alteração nas respostas fisiológicas e vamos ter alteração nas respostas de desempenho. Eu ilustrei aqui para vocês com relação ao gado de leite, mas eu poderia passar horas e horas mostrando a vocês dados relativos à produção de ovos, a aspectos reprodutivos e por aí vai, tá certo? Então aqui é mais para despertar o interesse de vocês para aquilo que eu vou conversar adiante, tá? Dito isso, essas mesmas alterações nós podemos observar, né, em animais selvagens, tá? Então, eu mostrei alguns animais de criação. Aqui eu tenho vários animais selvagens a temperatura ao longo do dia, né? Desses indivíduos. Aí eu tenho elefantes, eu tenho gnus. São trabalhos feitos pela professora Andrea Fuller, e o grupo dela na universidade na África do Sul, né? Que ela, por gentileza, nos cedeu esses gráficos, né? Como uma cortesia, para que a gente pudesse apresentar nas nossas palestras também, tá? Então, o crédito vai para o grupo dela, relativo a esses slides que eu vou mostrar aqui a seguir. Então, vocês podem ver que eu tenho essa mesma variação. Portanto, a grande questão que a gente faz, né, é que eu tenho mais dados de animais selvagens, né, não vou explicar com tantos detalhes aqui para vocês, mas eu tenho aqui já para antílopes, né, essa variação da temperatura, né, corporal deles ao longo do ano. Tá? Vocês podem ver essa observação aqui já com babuínos, na qual vocês podem ver, eu tenho animais que estão expostos, né, à radiação completa e animais que estão expostos a uma temperatura de 22 graus, ambos com fornecimento de água. Aqui o meu gráfico A já animais, no meu gráfico B com essa exposição à radiação, né? Só que de forma o quê? Sem água, né? Nós estamos aqui nessa linha achurada, nessa linha preta mais forte aqui, não há o fornecimento de água para o animal, né? O animal é provido, né? Desprovido de água. Com isso, vocês podem ver que a temperatura dele, ao longo dessas 24 horas, altera acentuadamente, principalmente aqui no intervalo das horas mais quentes do dia, né? E esse padrão de resposta, né, ele vai se
vai ocorrer, né, se a gente ficar aqui discutindo esses resultados com vocês, com todas as espécies que eu for mostrar aqui a vocês, como eu estou colocando aqui nesses slides, que eu estou passando de forma muito rápida, né? Aqui a variação com a estação, com relação a cangurus, aqui da mesma forma, né, com privação de água, a variação ao longo do dia, tá certo? Então, todos esses dados que eu quis mostrar a vocês foi para mostrar que, de uma forma, a comunidade científica, né, ela se debruça sobre esses resultados. Ela começa a observar isso. Quando ela observa isso, ela começa a se organizar em uma sociedade. Porque até então não tinha uma sociedade específica para esses estudos, né? Então, ali, meados do ano de 1950, esses cientistas, né, que lidam com essas áreas, mas pertenciam a outras sociedades, eles se juntam para conversar sobre o tema que eles estavam estudando. E a partir dessas conversas, né, dessa troca de informação entre os cientistas da época, eles fundam em 1956 a Sociedade Internacional de Biometeorologia. Por que biometeorologia, né? Porque biovida, meteorologia, né, são os elementos meteorológicos que nós podemos caracterizar por temperatura, né, por radiação, tá, por vento, por precipitação, conteúdo de vapor na atmosfera. Então, como essas respostas meteorológicas estão influenciando no desenvolvimento de vida aqui na superfície do nosso planeta, tá certo? Isso ocorre na cidade de Paris e é fundado, então, a Sociedade Internacional de Biometeorologia, com a proposta, né, de promover a colaboração interdisciplinar de cientistas, né, preocupados com essa interação entre os organismos vivos e os fatores naturais e os fatores ambientais, né, relativos à atmosfera, assim, que define, né, essas relações, definindo aí o desenvolvimento da vida desses organismos vivos, né, e isso se estende, né, desde aí de um organismo celular, um simples organismo celular, a plantas, animais incluindo humanos. Então, é uma sociedade bem abrangente, certo? Que se debruça a estudar especificamente esse ponto do conhecimento. Feito essa sociedade, ela vai se consolidando ao longo dos anos e ela realiza o seu primeiro evento em 1957 aqui na Áustria, que é a Europa. E a cada 3 anos ela promove esse evento. Depois de 1957, o evento ocorre em 1960 no Reino Unido, Europa. 1963, na França, Europa novamente. E aí, em 1966, ela ocorre esse evento, que é o Congresso Internacional de Biometeorologia, ele ocorre nos Estados Unidos. Mais à frente vocês vão entender o porquê que eu estou dando uma atenção especial a essa sociedade, tá? Eu, particularmente, né, eu participo do evento de 2008 no Japão, aqui, né? 2011 na Nova Zelândia, aqui. 2011, que foi na Nova Zelândia que eu falei. 2014 nos Estados Unidos, que foi na cidade de Cleveland. E o último evento em 2017, que ocorreu aqui no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Durham. Portanto, esse evento ele é um evento consolidado de uma sociedade que se inicia em 1956 e que se consolida ao longo desses mais de meio século de existência, né? Essa sociedade já passa de 60 anos de existência, certo? Portanto, qual que é o papel dessa sociedade para
o desenvolvimento do conhecimento para a organização da sociedade específica para esse tópico do conhecimento. Vamos dar uma olhada. Essa sociedade, além de promover esse evento, né, que promove a colaboração entre os cientistas, os encontros, né, ela, desde então, ela edita, né, publica, no caso, um periódico científico dessa sociedade que se chama International Journal of Biometeorology. Esse periódico científico tem um fator de impacto de algo em torno de 2,6, né? O fator de impacto dele, dentro da nossa área, ele é um periódico muito interessante para as publicações da nossa área aí, certo? Aqui um levantamento do periódico entre todos os países que publicam nele, né? Com a dominância dos Estados Unidos, né? São cientistas americanos, 12%, 10% chineses, 7% espanhóis, a Alemanha 6%, Japão 5%, Austrália 5%, Itália 5% e Brasil 5%. E aí vem outros menores aqui, como Índia, Canadá, Coreia do Norte. Ou seja, nós, cientistas brasileiros que de alguma forma estamos estudando a relação, né, dos organismos vivos se relacionando com os efeitos atmosféricos, estamos publicando os nossos achados, né, na revista, né, da Sociedade Internacional de Biometeorologia, tá certo? Aqui na minha direita eu tenho, à minha esquerda no caso, o número de papers publicado por ano por esse periódico, né? Vocês podem ver que ao longo dos anos, né, ele se manteve algo em torno aí de 50 papers por ano, e a partir do ano de 2010 há um aumento substancial. Hoje ele está publicando em média de 200 papers por ano, né? Isso tem acontecido na maioria dos periódicos administrados por sociedades científicas, né? Principalmente porque os países chamados BRICS, como o Brasil, né, a Índia, a China, né, a África do Sul e a Rússia, passam a ter um crescimento, né, no número de publicações considerável. Se a gente vê aqui num mix de palavra, nos anos recentes, entre 2007 a 2016, as palavras-chave mais utilizadas, né, no periódico é a palavra thermal, phenology, climate, effect, heat and temperature. São as palavras mais utilizadas. Já do período todo que o periódico é publicado, né, o levantamento que eu coloco para vocês aqui é até 2016, mas nós já estamos em 2020, tá certo? Eu não fiz um update desses últimos 4 anos. Mas as palavras mais utilizadas ao longo de toda a revista se destaca aí ambiente, temperatura, phenology, effect, climate, heat thermal e biometeorology. Ou seja, esse é um objetivo muito importante de uma sociedade, né? O porquê da importância de uma sociedade? Será que seria possível nós mensurarmos quanto conhecimento foi transmitido e colocado nesses papers publicados por esse periódico? E esse periódico, ele nasce porque existia uma sociedade científica, ele nasce porque cientistas e pessoas preocupadas com a geração de conhecimento se reuniram no ano de 1956 e entenderam que era importante, né, a criação dessa sociedade. E esses são os frutos que a gente pode observar. Então, o ponto de interrogação que eu deixo a vocês porque eu já fui questionado se sociedades científicas são importantes, qual é o papel, né? Então, para mim, né, respeitando todas as opiniões, né, para algumas pessoas, sociedades científicas e cientistas, né, não são importantes, né? Isso eu gostaria de debater no final com vocês, tá? Portanto, seguindo em frente, isso aconteceu fora do Brasil, né? Esse movimento que começa lá em 1956. E no Brasil, como se deu isso também? Isso, a gente tem alguns grupos, né, isolados
e alguns cientistas, né? Mas de tudo que eu li até o momento, o ponto para mim inicial dessa preocupação, desses estudos que envolvem a nossa área, ele começa ali com essa publicação O Gado nos Trópicos, né? Onde há uma preocupação com os efeitos do ambiente sobre os aspectos produtivos, né? Isso é publicado pelo professor Otávio Domingues. Tá? Então começa-se ali. E isso ganha corpo com a junção, né, do conhecimento do professor Roberto, que foi professor titular aqui da Unesp de Jaboticabal, o professor Bacari, da Unesp de Botucatu, e o professor Tito, o professor Matheus Paranhos da Costa, eles e outros mais também, né, com essa mesma preocupação, se reúnem no ano de 1995 e fundam a Sociedade Brasileira de Biometeorologia. Né? A ata inicial dessa sociedade é composta pelos nomes que eu acabei de falar para vocês, tá certo? E tem como seu presidente, eu ilustro uma foto aqui, o seu primeiro presidente, o professor Dr. Roberto Gomes da Silva. Então, a sociedade é fundada, baseada também na experiência da Sociedade Internacional de Biometeorologia, por isso que eu trouxe dados dela a vocês, né? Porque foi inspirada nessa sociedade internacional esses cientistas brasileiros que lidavam com esses mesmos assuntos, eles, então, fundam a Sociedade Brasileira de Biometeorologia. Tá bom? Com isso, a Sociedade Brasileira de Biometeorologia, ela tem um dos seus objetivos também promover um evento científico. Esse primeiro evento ocorre em 1995, na cidade de Jaboticabal, 98 em Goiânia, 2001 em Maringá, 2006 em Ribeirão Preto, 2011 em Piracicaba, 2015 em Jaboticabal, 17 em Jaboticabal e 2020 era para ocorrer também em Jaboticabal. No entanto, veio a pandemia e a gente alterou esse evento para o ano de 2021. E aqui são os presidentes desses eventos, né? Quando ocorreram, o professor Roberto foi o primeiro presidente, e nós tivemos o professor João Teodoro Pádua, o professor Orlando, o professor Irã, que, se eu não me engano, deu a primeira palestra desse evento para vocês aqui. Tá? Então, essa foi a sociedade. O que a sociedade brasileira, ela tem feito? Qual é o papel dela? Né? Ela começa nesses eventos que eu falei a vocês, aí no ano de 95, 98, 2001, depois 2006 e vai a 2011 com o professor Irã. A gente assume essa sociedade aí em 2014, efetivamente, começamos a trabalhar nela, né? Primeira ação, essa sociedade a gente monta um site, é montado em 2015, está aqui o link dela, aqui a página inicial e o Facebook dessa sociedade. Porque até então a sociedade ela não era, estava ainda muito dispersa, então a gente começa a divulgá-la e convidar as pessoas a fazerem parte, porque no site da sociedade a pessoa pode entrar e se associar. E a associação à sociedade, ela é uma associação sem custo financeiro aos seus membros. Os seus membros têm um compromisso de dedicar horas de serviço, horas da sua intelectualidade em prol do crescimento dessa sociedade. Tá? Portanto, nós fizemos isso, outra ação da sociedade, que é a divulgação científica, né? Como a sociedade é uma sociedade pequena, uma sociedade em estruturação, nós fizemos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Zootecnia, que possui um periódico, né, que é conhecido, acho que pela grande maioria de todos que estão aí nos assistindo, que é a Revista Brasileira de Zootecnia. E criamos a área de biometeorologia e bem-estar animal dentro da revista. Tá? O que é uma grande conquista para todos nós, porque é nessa
revista, né, nesse periódico, é que a gente vai conseguir divulgar os nossos achados quando desejamos publicar eles, né? Tá? Então, a gente aqui, ao professor Marcelo, que é o editor-chefe, a gente agradece muito a visão do professor Marcelo na criação dessa área dentro da Revista Brasileira. Essa área lá dentro está estruturada, eu atualmente sou o editor científico dessa área e conto com os editores associados, que é a professora doutora Cristiane Tito, que é professora da USP de Pirassununga, a professora doutora Sheila Tavares do Nascimento, que é professora na Universidade de Brasília, e o professor doutor Vinícius Fonseca, que é professor lá na Universidade Federal da Paraíba. Tá? Então, é um caminho, né, para a divulgação dos achados. No entanto, é um caminho limitado a quem trabalha com a parte animal, né? Quem trabalha com a parte humana e a parte vegetal, tirando algumas coisas específicas, né, como a área de pastagem, acaba não tendo ainda acesso a publicações, né, a fazer a divulgação dos seus achados. Tá? Nisso, nós fizemos o 6º Congresso Brasileiro de Biometeorologia, que foi no ano de 2015, aqui em Jaboticabal. Aqui eu tenho algumas imagens, né, desse evento. Esse evento contou com algo em torno da participação efetiva de aproximadamente 100 pessoas, né? Contamos aqui com o professor Irã, que deu palestra, professores internacionais, como o professor Cliff, o professor Tito, que é lá da USP, a professora bom, enfim, foge o nome aqui, são tantos, aqueles que eu omitir o nome, perdoem, porque são muitos nomes a dizer aqui, tá? E aqui a gente tem um resumo, né, sobre a sociedade. A partir desse evento de 2015, a gente para e pensa, poxa, para onde caminhar com essa sociedade, né? Porque ela é uma sociedade de biometeorologia, mas, como em tudo, a ciência também evolui. Né? E dentro da biometeorologia, cresceu a área de ambiência, cresceu a área, toda se estruturou também, a área de bem-estar animal, quando é focada, esses trabalhos são focados na interação ambiente-animal, né? Não necessariamente na interação do homem com relação ao animal, tá? Portanto, a gente foi dar uma olhada nessas disciplinas que se esparramaram pelo Brasil, de bioclimatologia, dietologia, bem-estar e ambiência, que eram ofertadas nos cursos de graduação. O que a gente observa? Que aqui, ó, a zootecnia, nós temos 120 disciplinas anuais sendo ministradas pelo Brasil afora. Já a etologia, né, é algo em torno de 85 cadeiras ministradas nas diferentes universidades do país, e a disciplina de bem-estar animal em 20 universidades. Na veterinária, nós temos 140 cursos que têm a disciplina de bem-estar animal. Tá? E aí nós temos os cursos, por exemplo, de engenharia agrícola, a disciplina, né, de ambiência, ela passa de 200 cursos. Ou seja, nós temos uma massa de pessoas trabalhando nessa área e que poderiam estar dentro dessa sociedade. Né? Mas talvez não estavam porque ela está só como Sociedade Brasileira de Biometeorologia. Certo? Então, aqui a gente tem os cursos, o número de cursos no Brasil nessas áreas que tem essas disciplinas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse evento de 2015, a gente então decide fazer a união dessas áreas, biometeorologia, bem-estar animal e ambiência, porque elas estão interconectadas entre si. Tá? E com isso a gente decide que o evento de 2017 passaria a se chamar Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ambiência, Comportamento e Bem-Estar Animal. Tá? Isso foi possível ser feito porque existiam pessoas estudando, existiam cientistas se conversando para uma estruturação. Né? Por que isso é importante? Porque isso é levar conhecimento, isso é levar ciência, né? Levar ciência às pessoas jovens. Com isso, em 2017, é feito, então, um evento. Eu disse a vocês que o evento de 2015, nós tivemos uma participação de aproximadamente 100 pessoas e a apresentação de 50 a 60 trabalhos, né?
Então, era um grupo modesto, um grupo pequeno de pessoas, de cientistas, né? Já no evento de 2017, com essa nova abordagem, né, incluindo aí os trabalhos de bem-estar, os trabalhos de ambiência, né, e o pessoal entendeu muito bem, nós tivemos o evento com aproximadamente 250 pessoas presentes participando, né, do evento como um todo, algo em torno de 150 trabalhos apresentados. Aqui algumas fotos, como nós temos aqui à minha esquerda, a premiação, né, os ganhadores dos prêmios dos melhores trabalhos, a comissão organizadora, um pouco aí das fotos que nós tivemos. Aqui é um resumo do evento, tá? Aqui eu não vou me ater muito, porque eu acho que não é muito interessante conversar com vocês sobre esses dados menores, mas foi um evento de alto valor científico. Nós trouxemos, por exemplo, para palestrar a professora Françoise, tá certo? Lá do Reino Unido, o professor Bin Xiu, da universidade na China, o professor Thomas Norton, na universidade na Bélgica, o professor Scott Green, de Oklahoma University, nos Estados Unidos, o professor Malcolm Mitchell, o professor Roberto, o professor Fábio, o professor Antônio Vela Verde, da Espanha, o professor Irã, da Exalc, o professor Matheus, daqui da Unesp, o professor Adroaldo Zanelli e o professor Edson Ferreira de Carvalho, da UFV. Ou seja, todos esses cientistas reunidos, fora os que eu ainda não citei aqui, mais os alunos e pessoas participantes. Isso só foi possível porque existia uma sociedade para organizar, tá? Portanto, aqui mais fotos do nosso evento social, com fraternização de todas essas pessoas que participaram do evento. Aqui, a parte da satisfação do público presente. Vocês podem ver que a satisfação foi enorme, né? Nós tivemos uma satisfação muito positiva do público presente, certo? E vamos dar uma olhada, olha que coisa interessante aqui, para a gente olhar. 39% dessas 250 pessoas que participaram do evento eram estudantes de graduação. Estudantes de graduação, ou seja, é a renovação da ciência, né? Então, o evento, ele está sendo feito, ele tem que ser feito para as pessoas jovens, para que eles participem do evento, para que nós formamos gerações futuras, tá? E essas pessoas, ó, da área de bem-estar e comportamento, foram mais de 50% dos participantes, tá? E da área de ambiência e biometeorologia, 42%, ou seja, essa visão que a gente teve de reestruturar a sociedade, ela está na direção, acredito que correta, pelos dados que eu mostro aqui a vocês. E importante, o evento, ele, a revista, né, que é a International Journal of Biometeorology, cedeu uma edição especial para o nosso evento de 2017, onde, desses 150 trabalhos que foram apresentados no evento, 20 trabalhos foram selecionados para participar dessa edição e foram mandados para o peer review, e somente 8 trabalhos foram aceitos. E 8 foram publicados nessa edição, que foi publicado no ano passado, de 2019. Ou seja, trabalhos de cientistas brasileiros sendo divulgados no exterior. Tá? Qual é o valor que isso tem? Como nós podemos mensurar essas ações? Mediante a isso, lá em Durham, no ano 2017, a Sociedade Internacional aprova que o evento de 2020 seja realizado em Jaboticabal, São Paulo. Ou seja, a Sociedade Internacional vê o crescimento, né, da sociedade brasileira e confia à sociedade brasileira a organização do evento de 2020. Com isso, está aqui a divulgação, nosso banner de divulgação do nosso evento. No entanto, ele não mais vai ser em 2020, mas sim em 2021, entre 18 a 21 de julho, na cidade de Jaboticabal, juntamente com o 8º Congresso Brasileiro de Biometeorologia, Ambiência e Bem-Estar Animal. Tá? Ou seja, nós pretendemos fazer um grande evento aqui na Unesp. Aqui está a grade, a letra fica muito pequena, eu também não vou detalhar, mas tudo isso está disponível no site do evento para quem quiser ter interesse em ver com detalhes a grade do evento, mas posso adiantar que é uma grade bem substancial, científica, né, com cientistas renomados, com sessões de trabalho,
vai ser um momento muito interessante de falar sobre ciência nessa área. Tá? Atualmente, a sociedade brasileira, né, ela deixa de se chamar Sociedade Brasileira de Biometeorologia e passa a se chamar Sociedade Brasileira de Biometeorologia, Ambiência e Bem-Estar Animal. Conta com 341 pessoas que acessaram o site e se associaram, e as pessoas que se associaram, 64% escolheram a área de Biometeorologia Animal e Ambiência, 11% Biometeorologia Humana e Vegetal e 25% Comportamento e Bem-Estar Animal. São os números que a gente tem desta sociedade atualmente, certo? E aí a gente se pergunta, qual é a importância de uma sociedade científica? Diante de tantos dados que eu mostrei a vocês, uma sociedade científica, a maior promoção que ela pode fazer é trazer para dentro de si os jovens e formar as futuras gerações de cientistas que vão levar para frente o conhecimento científico. Né? E o conhecimento de uma forma geral, porque é o conhecimento que faz com que as pessoas sejam livres, que elas sejam livres de pensamento, que elas possam ter na sua consciência a sua forma de se expressar e a autonomia de se expressar. Tá? Então, uma sociedade, ela não é importante para fazer recurso financeiro aos seus membros, ela é importante para a divulgação do conhecimento adquirido. Tá? Ela é importante para juntar pessoas que partilham de anseios semelhantes para poder caminhar para o futuro, para poder desenvolver as pessoas, desenvolver um país, desenvolver uma nação. Tá? Portanto, a Sociedade Brasileira de Biometeorologia, Ambiência e Bem-Estar não somente promove o conforto, tá? Ela promove o conforto da sociedade de uma forma geral naquele objetivo fim dela. Tá? Portanto, a partir dessa expansão, as pessoas, né, que estão militando dentro da área de bem-estar animal, elas estão todas convidadas a integrarem essa sociedade e continuar a aperfeiçoando e a modificando para que ela atenda os anseios desses cientistas que estão imbuídos em estudar os conforto térmico dos animais e estão imbuídos em estudar o bem-estar desses animais também. Tá? Pessoal, por último, eu gostaria de agradecer aqui ao grupo Inobil Manera, nessa forma singela dessa imagem que eu coloco a vocês, porque nada disso que foi feito, ele é feito individualmente. Nada se faz sozinho. Tudo se faz com o apoio das pessoas, com um grupo. Né? Em um grupo, a gente vai longe, certo? Sozinho, a gente só vai mais rápido. Tá? Portanto, se organizar em sociedade é ir longe, é levar o conhecimento a longe. Então, eu deixo o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e integrantes do grupo Inobil Manera, o que tornou essa palestra e esses dados que eu mostrei a vocês possíveis. Tá? Portanto, gente, eu encerro por enquanto aqui, abro a vocês a palavra, né, para que a gente possa interagir um pouco sobre esse assunto. Então, muito obrigado a vocês por enquanto. Professor, o nosso muito obrigado pela apresentação. Para mim foi uma aula de bioclimatologia. Muitas vezes, a gente que estuda o bem-estar animal, a gente vê que o bem-estar animal tem vários domínios, né? Muitas vezes o domínio comportamental é o mais lembrado, mas nós não podemos esquecer que o domínio da ambiência é um dos mais importantes, né? Então, parabéns aí pelas colocações. Bom, começando aí o nosso bate-papo, né? Continuando o nosso bate-papo, a gente percebe que o nosso público também, pela estatística que a gente coletou,
tal a estatística que a gente vai apresentar no final, gente, do evento, mas a gente percebeu que metade do nosso público é de estudante de graduação, né? Para um estudante de graduação em ciências agrárias que quer se especializar nessa área, o que ele pode fazer? Algum tipo de treinamento? O que você indica para alguém se especializar nessa área de conforto animal, professor? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é procurar os grupos de pesquisas que estão estruturados. Por exemplo, o grupo do professor Irã, que é o NUPEA, lá na Exalc, né? O professor do grupo do professor Tito, em Pirassununga, da professora Débora, lá no Rio Grande do Norte, do professor Edilson, na Paraíba. Gente, são tantos, da professora Maria Luísa, em Chapecó, do professor Fred, no Paraná. E me perdoe aqueles que eu acabo não dizendo o nome, mas são vários. Então, esses estudantes, o grupo do professor Matheus, aqui em Jaboticabal, o nosso próprio grupo aqui, procurar esses grupos. Esses grupos, eles estão levando à frente essa área do conhecimento, né? Eu não saberia dizer exatamente quantos grupos tem no Brasil atualmente, mas acredito que bastantes. E esses grupos, né, eles oferecem treinamento. Por exemplo, o grupo do professor Irã, todo ano, ele oferece, no final do ano, um treinamento que se chama Treina no Pé. Tá? Uhum. E os alunos participam. E dali que nasce o interesse, né? Então, esses grupos oferecem esses treinamentos. A gente aqui em Jaboticabal oferece estágios, né? E os alunos vêm. Os alunos nossos aqui são do Brasil afora. Né? Nós temos alunos aqui de Manaus, nós temos alunos da Paraíba, nós temos alunos de Minas. E são esses treinamentos o primeiro passo que eu indicaria a qualquer aluno de iniciação científica que deseja militar na área. E uma coisa que eu não apresentei aqui a vocês, mas a título de curiosidade para todos, né? Esse foi um lapso meu, eu não ter inserido esse slide para vocês. A área de bem-estar animal e conforto térmico, quando a gente faz uma pesquisa no Web of Science, ela publica hoje, no mundo, mais que o dobro de artigos publicados na área de nutrição animal. Tá? Mais que o dobro de papers no mundo. Portanto, é uma área grande que tem espaço e mercado de trabalho, né, para os jovens. Então, é uma grande oportunidade dos jovens que estão entrando nesses cursos poderem se espelhar. Professor? Hoje. Professor, muito obrigado. Sobre o treinamento do NUPEA, aqui, nós de Bambuí, do IF Bambuí, a gente tem enviado alguns estudantes da zootecnia e, assim, os estudantes gostam muito, comentam que é muito prático, tá? Muito produtivo, então, nosso agradecimento aí ao NUPEA também. Eu acredito também que um trabalho de conclusão de curso, né, pode ser interessante. A gente percebe que poucos trabalhos de conclusão de curso são feitos nessa área, pelo menos aqui, né, na região. Professor, agora, no nosso bate-papo aqui, no nosso chat, inicialmente, a Ângela colocou uma coisa muito interessante, que é a questão do conforto animal no confinamento. A gente vê que alguns confinamentos até colocam alguns sombrites ou algumas sombras de árvores, né, naturais, mas a gente percebe que nós temos vários confinamentos que não levam em conta o conforto, né, ou desconforto causado pela alta temperatura. Eu queria que comentasse um pouco a respeito disso, né, e como a gente poderia melhorar. A gente tem atuado num confinamento aqui em São Paulo, na cidade de Altair, um grande confinamento. Esse confinamento foi instalado sombreamento nas baias, num primeiro estágio para 1.700 animais. Esses 1.700 animais, eles possuem sombra, né? Como o tema nosso não era específico isso, mas eu tenho os dados e vídeos mostrando ao longo do dia, né, os animais se protegendo da radiação, né, eles se movimentam conforme a sombra vai se deslocando, né, conforme o sol vai declinando no horizonte, a sombra vai se deslocando e os animais também vão se deslocando à sombra ao longo do dia, até muito interessante. São animais
confinados, basicamente Nelore, anelorados, né, que se propala que não precisa de sombra, pelo contrário. O vídeo que a gente tem, os dados, mostram claramente que os animais, eles querem essa sombra, né? Agora, a esmagadora maioria não tem nenhum tipo de proteção para os animais, nenhum. Né? Os animais são criados sem qualquer tipo de sombreamento. Isso vai ser um problema. Eu acredito que os outros palestrantes devem ter abordado. Por quê? Porque para a gente fazer exportação, certamente os mercados europeus, os mercados internacionais, eles vão exigir. Eles vão exigir através de certificações. As certificadoras vão vir aqui para o Brasil ou vão credenciar grupos que vão fazer certificações para, então, de uma forma obrigatória, ser oferecido uma quantidade de metros quadrados mínimo de sombra para cada animal dentro de um confinamento. Tá? Isso eu não tenho dúvida de que isso vai se tornar obrigatório nos anos próximos. Eu não estou falando de coisas que vão acontecer daqui 20 a 30 anos, é coisas que eu acredito que vão acontecer para agora. Tá? E uma coisa importante que a gente tem feito aqui, e está tentando levar esse confinamento, é o sombreamento utilizando painéis fotovoltaicos. A gente fez aqui na Unesp, funcionou muito bem, e nós gostaríamos, né, que isso fosse divulgado pelo Brasil afora, que é você produzir energia limpa e, ao mesmo tempo, sombreamento. Né? A gente já provou que isso é viável financeiramente. Tá? Evidente, não é possível para todos os confinadores, todos os produtores, né, porque é uma tecnologia ainda cara inicialmente, mas viável, que torna o sistema ambientalmente mais sustentável. Ótimo. Eu tenho um vizinho no sítio aqui, produtor de leite, que implantou um painel fotovoltaico. E a primeira ideia, né, que eu passei para ele foi a importância disso para a ambiência das vacas. E muitas vezes eles entendem, né, o produtor entende isso na forma econômica. Eu cheguei a dizer que a gente, né, ele estava ganhando cerca de meio litro de leite, né, por vaca, por dia. Isso pode ser interessante até mesmo como convencer. Eu concordo, né, talvez. O ponto de equilíbrio futuro aí nosso deve ser a certificação, professor, muito bem lembrado. E eu posso dizer a vocês, esses dados não estão publicados ainda, né? Só não vou dizer o valor, mas o sombreamento do experimento que nós fizemos, né? Os animais que tinham a sombra nas baias, eles ganharam mais, engordaram mais ao final do ciclo, né? Dos 110 dias de confinamento em média, o que dá o retorno econômico para se pagar a estrutura de sombreamento, tá certo? Eu só não vou dizer os valores porque eu ainda dependo, né, da permissão dos donos do confinamento para a divulgação desses dados. Ótimo. Professor, agora, um dos assuntos do momento, né, que a gente tem, mudanças climáticas, isso aí reflete na produção animal. Hoje a gente vê que o Brasil também é, de certa forma, questionado sobre a questão do desmatamento, né, embora haja algum contexto político envolvido, mas a professora Vivian chama atenção o seguinte, né, que há um aumento da produtividade de carne e leite e, considerando essas mudanças climáticas, se a gente já não atende adequadamente às suas exigências, né, que esse desafio vai aumentando progressivamente, mesmo porque quando a gente vai melhorando os animais, a gente vai exigindo mais deles de ambiência. O que você pode dizer sobre essas mudanças climáticas aí, sobre os animais, né, o impacto delas? Bom, é um assunto bem controverso, né, esse tema. Eu parto, então, do princípio que a gente discute e coloca do ponto de vista filosófico, né, vamos nos distanciar dos políticos, né, porque eles não são bons conselheiros para nós, a ciência tem que andar independente deles. Quando muito, quando eles fazem muito, eles não nos atrapalham, né? Então já é uma grande coisa quando eles fazem isso. Pensando por esse aspecto, as mudanças climáticas, né, elas estão em curso. A gente tem um aumento, isso é fato, né, considerado em termos de dióxido de carbono na atmosfera e metano, isso é incontestável, os dados publicados
na Nature e nos grandes papers no mundo mostram, né, através dos trabalhos feitos com a estratificação do gelo das calotas polares. Então, a gente sabe que vem aumentando e sabe que a temperatura também vem aumentando. Isso é fato. Agora, se isso é devido à ação antrópica ou não, isso é uma discussão que não cabe a gente entrar aqui. Então, a gente sabe que está aumentando. Então, nós vamos ter que trabalhar com animais mais tolerantes às temperaturas mais elevadas, né? A eventos extremos mais frequentes, como ondas de calor, né? E essas ondas de calor, por exemplo, nos Estados Unidos, quando elas acontecem, matam uma quantidade enorme de animais, tá? E isso vai ser mais frequente adiante, né? O que nós devemos fazer? Cada vez mais proteger os nossos animais, cada vez mais com sistemas inteligentes. Eu recebi essa semana, através de um aluno meu, a morte de mais de 30 mil aves de postura dentro de um galpão, né, por questão de temperatura elevada, né? O sistema se desligou e os animais, né, acabaram morrendo ali dentro. Então, temos que fazer sistemas mais inteligentes, é o que a gente fala aí na pecuária 4.0. Os nossos sistemas têm que ser autônomos. Nós temos que ter resposta dos animais. As respostas dos animais, do ponto de vista térmico e de bem-estar, devem ser enviadas a plataformas. E essas plataformas é que vão gerenciar, né? Então, isso vai tornar o sistema muito mais eficiente, muito mais efetivo, né? E o Brasil não precisa derrubar mais áreas. O Brasil não precisa derrubar uma árvore da floresta amazônica para aumentar a sua produtividade, né? Nós não precisamos disso. As áreas que nós temos aí já abertas é mais do que suficiente para a gente poder continuar aumentando a nossa produção. Nós temos que utilizar a tecnologia, e nós, né, estamos nesse caminho, né? Então, é uma discussão que nós não devemos, né, de uma certa forma, nos envolver profundamente nela, porque nós que somos da área produtiva, nós temos a consciência de que nós não precisamos derrubar uma árvore a mais na Amazônia para aumentar a produção. Nós vamos aumentando o nosso nível tecnológico. É isso que é o caminho para o país. E o Brasil alimenta hoje, de cada 5 pessoas no mundo, tem um alimento produzido no Brasil sendo consumido por essa pessoa. Tá? Então, o Brasil e nós da área temos que ter a consciência disso, que nós não vamos abrir novas áreas, né? Eu acredito que a gente, brasileiro, né, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos esquecer também que a agropecuária brasileira é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico, né, sustentável, social, ela é muito importante também, né? Professor, a professora Auliclésia, desculpe, ela pergunta como você acha que a seleção de animais adaptados ao ambiente tropical contribuiria para a promoção do bem-estar nos sistemas de produção? Olha, primeiro mandar um abraço à professora Auliclésia, minha contemporânea de pós-graduação, né? Muito bom, né, receber uma pergunta dela. A única coisa triste, né, Auliclésia, que a gente está ficando velho, né? Mas, tirando esse aspecto... Mais experientes, pessoal. A seleção, ela é fundamental. A gente pode melhorar o ambiente, por exemplo, dentro de um galpão para aves, a gente trabalha melhorando a ambiência do galpão. É o foco principal, né? Já quando a gente pensa em animais extensivos, a genética, né, entra de forma mais forte. Não que em suínos e aves não seja importante, viu? É muito importante também. Mas vou colocar o exemplo muito mais voltado, por exemplo, quando a gente pensa em animais Nelore. Vamos colocar ele como exemplo. Os animais Nelore, eles foram selecionados aqui no Brasil, principalmente pela ABZ, para aumento de produtividade, né? Esses animais, lá no passado, eles eram animais com baixíssima produção, animais que eram muito ruins. E a seleção genética desses animais, não que eles sejam hoje
tão competitivos ou consigam depositar proteína na mesma velocidade que um animal Angus, por exemplo. Tá? Ainda tão distante, ainda requer um tempo, mas a evolução foi enorme, isso é incontestável. E isso foi conseguido através de melhoramento genético organizado. E as novas ferramentas para o melhoramento, né, com as ômicas em total uso, né, como a genômica, proteômica, é um avanço ainda que vai fazer com que a gente ande mais rápido ainda, né? E existem bons resultados já sendo produzidos por grupos aqui mesmo na Unesp, em Jaboticabal, liderado pela professora Lúcia, pelo pesquisador Roberto Carvalheiro e outros, né? Outros também. O melhoramento, ele é fundamental, porque o ganho com melhoramento é um ganho de genética aditiva que você ganha para as próximas gerações. É um ganho que você não perde. Já quando nós melhoramos um galpão para aves, essa melhoria vem do custo de energia que nós estamos gastando como sistema. Então, nós estamos melhorando o conforto do animal, só que nós estamos gastando energia. Se nós pensarmos no ciclo, essa energia pode estar sendo produzida, por exemplo, movida a óleo diesel, e isso está gerando CO2 para a atmosfera. Então, nós deveríamos pensar na sustentabilidade de como gerar essa energia, né? E aí entra a energia solar, que está em franca expansão, em franco desenvolvimento. Tá? Portanto, o melhoramento, ele se a gente conseguisse colocar o melhoramento em todas as espécies, isso seria fantástico. Ok. Nosso horário já está meio que estourado e a gente já está encaminhando então para o final. A gente gostaria, antes de apresentar, né, a equipe e as estatísticas. Professor, uma última pergunta então para a gente finalizar. Eu acho que você apresentou o trabalho de vários pesquisadores, trabalhos importantes, né? Aí eu vejo a pergunta aqui da Silveira Lima, está perguntando o seguinte: como fazer esse conhecimento sobre a importância da ambiência no bem-estar dos animais chegar aos produtores? Ela cita o exemplo que lá no Nordeste, ela não percebe essa consciência e as temperaturas lá no Nordeste são altíssimas, né, conforme a época do ano. Como que esse conhecimento pode chegar ao produtor, professor? Esse é um desafio, não só da nossa área, é um desafio da ciência brasileira, né? O Brasil, ele se desenvolveu nos últimos anos na questão da produção de conhecimento. A gente está produzindo algo em torno de 2,5% dos papers produzidos no mundo. Pode parecer pouco, num primeiro momento, mas é muito grande porque nós, enquanto ciência, somos uma ciência jovem, né? Nós estamos falando de sociedades aí, que nem a de biometeorologia, criada em 1995. Se a gente pega uma sociedade tradicional, como a Royal Society, na Inglaterra, nós estamos falando de sociedade de 400 anos, né? E por aí vai, tá? Então, esse conhecimento, né, para ter interação com o produtor, o Brasil precisa vencer isso, porque desses 2% de conhecimento que nós produzimos e publicamos, isso gera, em termos, por exemplo, de patentes, em termos de inovação de processos, algo em torno de 0,2%. Existe, então, um descompasso entre o que nós geramos de conhecimento, ou seja, o que nós transformamos de dinheiro que nós pegamos das agências de fomento ou de empresas que financiam as nossas pesquisas na universidade. Nós pegamos esse recurso e transformamos em paper e publicamos no mundo todo hoje, né? Essa publicação, agora, precisa reverter esse conhecimento em recurso financeiro, que é inovação e desenvolvimento tecnológico. Só que nisso nós estamos engatinhando, não é só a nossa área. É a ciência brasileira, é o grande passo que a ciência brasileira tem que dar nos anos recentes agora, né? Essa é o fator primordial, né? Que se os nossos políticos tiverem um mínimo de competência, para onde eles vão guiar as nossas agências, as nossas universidades, né? Porque
fazendo esse link é que nós vamos chegar com esse conhecimento no sistema produtivo, nas empresas e nas indústrias, né? Então, aqui em São Paulo, tem um programa da FAPESP que se chama PIP, que é fazer pesquisa, né? A empresa faz pesquisa junto com a universidade para o desenvolvimento de produtos, processos e inovação, tá? E nós estamos aprendendo a fazer esses projetos, tá? Levar esse conhecimento e transformar esse conhecimento em tecnologia e inovação. Então, esse é um aprendizado para todos nós. E nós devemos recordar que, enquanto nós, alunos, nós éramos cobrados para produzir um paper, para produzir um resumo, isso que os nossos professores nos cobravam. Hoje nós temos que aprender a fazer inovação para poder cobrar dos nossos alunos e ensinar os nossos alunos a fazerem isso, né? Isso é conhecimento, isso ainda não tem uma fórmula exata para a gente fazer. Não adianta eu dizer à minha colega, isso vai se fazer dessa maneira ou não. Isso é feito aprendendo, porque nós não fomos treinados para isso durante a nossa formação, né? Só que isso é importante, gente. Essa pergunta ela é muito importante, porque a sociedade, ela que nos financia, se nós não levarmos esse conhecimento na forma de inovação e tecnologia para o setor produtivo, a sociedade vai questionar a gente, porque nós só estamos produzindo conhecimento e divulgando no mundo. Mas a sociedade quer o retorno para ela, né? Então, nós dependemos urgentemente de fazermos isso. O conselho que eu posso deixar à colega é: vá na prática fazer, porque é o que nós temos feito aqui. É ir nas empresas e dizer o que nós temos de conhecimento e dizer para eles o que nós, dentro da sua cadeia, dentro dos seus processos, nós podemos inovar. É saber dos problemas deles, é ir no produtor e inovar. Muitas vezes o produtor ele é refratário à nossa chegada lá, mas isso é culpa nossa, porque nós ficamos presos dentro da universidade pensando na produção dos nossos papers. E esquecemos que esse conhecimento gerado nos papers deve ser levado à ponta, né? Então, esse é um exercício para todos nós fazermos, viu? Eu fico muito feliz de ter chegado a essa pergunta, porque eu acho ela muito relevante. Professor, realmente, em termos de colaboração, inovação, né, tecnologia de inovação, a gente tem que melhorar, a gente tem que aprender muito, né? Professor, então, nós temos aí várias perguntas, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, nós ainda vamos fazer o fechamento do evento, né, ainda hoje. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aí a tua colaboração, tá, que falou em nome de um grupo de profissionais, grupo de cientistas, tá? O nosso muito obrigado aí, em nome de toda a comissão organizadora. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a vocês, agradecer a todas as pessoas que acompanharam a palestra, essa bate-papo que a gente teve aqui hoje. É novo para a gente, né? É novo, mas eu acho que vai ser uma ferramenta que nós vamos usar muito para frente. E, assim, eu tenho recebido feedback, né, das outras pessoas sobre o evento, parabenizar mais uma vez vocês pela iniciativa, né? E por último, convidar todos vocês que acessem o site da sociedade, que se cadastrem lá, que venham com a gente aqui em Jaboticabal em 2021, que nós nos encontremos novamente aqui. Eu vou ter o prazer, junto com a minha equipe, todo mundo receber vocês todos aqui em Jaboticabal, e a gente passar 3, 4 dias falando ciência, porque a gente faz isso com tanto amor, com tanto carinho, a gente não faz isso por dinheiro, a gente faz isso porque a gente gosta, né? Então, eu convido todos vocês, eu vou ficar muito feliz se todos vocês puderem aparecer aqui e fazer da presença de vocês, vai ser uma honra para todos nós aqui em Jaboticabal. Professor, muito obrigado. O pessoal da comissão já está até combinando de encontrar lá ano que vem, hein? Eu vou ficar muito feliz de receber todos vocês aqui, né? Dar um abraço, né? Tanto tempo que a gente não dá um abraço em ninguém mais, e isso faz falta. Exato. Pessoal, então, para a gente finalizar aí o nosso evento, o nosso primeiro CABEA, eu queria convidar aqui, né, na sala os outros membros da comissão organizadora
Estão por aí? Professor Luiz Fernando Botelho, da Unipam, Patos de Minas. Boa noite a todos, mais uma vez. Professor Pedro Sodré, da Unifenas, Alfenas. Pessoal, boa noite. Boa noite. É o nosso técnico aí, que mexe com a questão do streaming. A professora Vivian Fischer, da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. A professora Kiara, da Universidade Federal da Bahia. E também a professora Manuela, da Universidade Federal da Bahia. Essa foi a nossa equipe, né? Contando rapidamente como é que surgiu a ideia desse evento. Esse evento surgiu dentro do grupo de WhatsApp de professores de bem-estar animal, onde a gente lançou a ideia, né? E logo depois, de uma forma muito democrática, a gente foi lançando temas, fizemos a votação dos temas, né? Bem como modelo, número de palestras, data. Então foi uma coisa que surgiu de maneira muito democrática. E aí, as próprias pessoas se candidataram. Digo para vocês que a gente conseguiu fazer uma equipe muito competente, muito focada e muito sintonizada, e trabalhando muito, a gente conseguiu aí passar, né, a ideia, o recado para vocês através desse evento aí. Então, o meu muito obrigado à nossa comissão, tá, que não mediu esforços para a gente concluir esse evento de forma satisfatória, tá? Valeu mesmo.